Pessoal, esse vídeo aqui vai ser meio que um desabafo. Esse vídeo vai ser para os portugueses, para a nação portuguesa. Obviamente eu sou brasileiro, me chamo Felipe Cantarino, provavelmente você não me conhece. Eu tenho um canal de jogos, o nome dele é Espaço dos Games. Você está assistindo ele agora, nesse momento, né? E eu faço gameplays de alguns jogos. Eu estou fazendo uma simulação da Copa do Mundo do Catar com o FIFA 23, mostrando como seria esse jogo simulado por um videogame. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre algo que está me incomodando bastante, uma injustiça gigante que está acontecendo com os maiores jogadores da história, na qual eu sou fã, obviamente, né? E vamos debater um pouquinho disso, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acho um tema relevante, um tema que está me deixando incomodado e irritado, sinceramente. Bora? Hoje em dia, com o advento da internet, com redes sociais, tudo está muito instantâneo. Um dia você é o melhor, o herói, o mágico, no dia seguinte você simplesmente vira lixo. E por causa de um jogo que o jogador de português fez, o Gonzalo, né? Nem lembro o nome dele, pra ser sincero, não faço questão de pesquisar. Por causa de um jogo bom que ele fez nas oitavas de final, o técnico simplesmente sacou o Cristiano Ronaldo das quartas de final. Eles tomaram um gol no primeiro tempo, né? Um sistema defensivo forte da seleção marroquina, e Portugal não conseguiu se recuperar. O Cristiano Ronaldo jogou basicamente, eu acho que uns 35 minutos, 35 a 45 minutos, não sei, contando com a prorrogação, né? E é muito pouco tempo com um cara do quilate dele, do calibre dele, tá contribuindo num jogo tão importante. Era o jogo mais importante da história da seleção portuguesa, entendeu? Em um dos jogos mais importantes da história da seleção portuguesa. Chegaram na semifinal duas vezes, né? Uma com o nosso querido Filipão, técnico brasileiro, e outra com a seleção liderada pelo Eusébio, né? Mas, cara, era um jogo importantíssimo contra uma seleção que dava para vencer esse jogo. E eu achei que faltou tato das pessoas em conterem aquele frenesi das redes sociais, entendeu? Porque assim, vou te dar como exemplo a seleção da Argentina. Vamos lá, Lionel Messi perdeu uma Copa América com a seleção argentina, e ele perdeu o pênalti decisivo e não fez uma boa Copa América. Ele se sentiu cansado, frustrado, não sei, e ele decidiu que ele ia se aposentar da seleção. Ele falou, na seleção não jogo mais. E o que a imprensa argentina fez, o que os jogadores fizeram? Eles abraçaram o cara, falou, não, você não pode abandonar a nossa seleção. Como assim? Perdendo ou ganhando, nós vamos perder com você ou ganhar com você. Você é o nosso ídolo máximo. E nem na verdade, porque o maior ídolo da história da Argentina é o Maradona. O Messi é o segundo, né? O Cristiano Ronaldo também está meio que equilibrado com o Eusébio, né? Alguns dizem que o Eusébio é o maior ídolo da história, outros acham que é o Cristiano. Depende muito do time, do clube que a pessoa torce, né? Mas enfim, eles abraçaram um jogador mais importante. Por quê? Porque apesar do Cristiano Ronaldo estar velho, com 37 anos, se eu não me engano, apesar de ele não estar na mesma boa forma, na mesma fase técnica dele, não tinha nenhuma reposição à altura, entendeu? Você vai tirar o Cristiano Ronaldo, que não está bem, ok? Mas você precisa repor com um jogador no mesmo nível dele, no mesmo peso dele. É um jogador que atrai 3, 4 jogadores, que é um jogador que bota medo nos adversários. Se você joga com um cara assim, um jogo desse, pesado desse, o adversário entra bem mais relaxado, bem mais tranquilo. Você pode falar, mas contra a seleção da Suíça nós goleamos sem o Cristiano Ronaldo. Mas você vai fazer juízo de valor por causa de um jogo. Um jogo não pode decidir o rumo de uma seleção num torneio tão importante, entendeu? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? É basicamente isso, cara. E todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo é um jogador dos últimos 15, 20 minutos do campo. Quantas vezes ele decidiu no último minuto para a seleção portuguesa? Quantas vezes ele decidiu no último minuto com o Manchester United, com o Real Madrid? Ele é um jogador que precisa estar com ritmo de jogo, precisa de uma sequência. Você não pode simplesmente tirar o melhor jogador do seu time, apesar de ele não estar em boa fase, no meio de um torneio, cara. Eu acho que as pessoas precisam sair da bolha, entendeu? Eu acho que você faz uma enquete num site, eu acho que um site português, um jornal português fez uma enquete perguntando se ele deveria ficar no banco ou não. 70% eu acho que votaram a favor. Isso é bolha, a internet é bolha. Muitas vezes, se os barulhentos estão dando a opinião dele, não significa que isso seja verdade absoluta e que deva ser seguido ao pé da letra, entendeu? Eu acho que rolou muita pressão da mídia, do pessoal que não gosta dele,
para ele ser sacado de um jogo que ele poderia ter decidido se ele tivesse mais quente no jogo, entendeu? O jogador, do nível dele, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, o cara, óbvio que ele quer jogar desde o início, o cara quer sentir o feeling do jogo, o cara quer estar quente no jogo. Geralmente, quando um jogador desse nível, que não está acostumado a entrar no segundo tempo, o cara entra frio, o cara não vai entrar com a mesma pegada que ele entraria num jogo normal. E esse jogo era o jogo para ele jogar. Como que você vai tirar um jogador do nível histórico dele, top 5 da história, top 10 da história, se você não gostar dele, de um jogo eliminatório que vai decidir a classificação da sua nação, do seu país? Eu sou brasileiro, obviamente vocês perceberam isso. A minha seleção também perdeu, torci muito pro Brasil, mas pelo menos a minha seleção perdeu com o que tinha de melhor. Perdeu com o Neymar fez um belo gol, a propósito. Perdeu com o que a gente tinha de melhor para colocar ali no momento. Vocês perderam com o Rafael Leão no banco, com o Cristiano Ronaldo no banco, o João Cancelo no banco. Mas eles não fizeram muita coisa quando entraram. Pô, mas tinha que ter sido a escalação inicial da seleção portuguesa, cara. Isso não existe. Porque eu vou te dar outro exemplo. Faz o seguinte, faz a escalação da França, tira o Mbappé. Você tira o Mbappé e você coloca ele com a seleção perdendo de 1-0 aos 10 do segundo tempo, 5 do segundo tempo, não sei. Vamos ver se ele vai conseguir virar o jogo. Ele vai entrar frio. Ele pode virar o jogo, futebol é imprevisível, né? Mas a probabilidade dele poder decidir uma partida entrando nessas circunstâncias é muito menor, é infinitamente menor, é óbvio. Outra coisa também, não vai ser surpresa para ninguém, né? Mas o que eu tô lendo de comentário maldoso na internet, de gente que é muito frustrada com a sua própria vida e fica descontando isso em coisas aleatórias na internet, é muito estranho, cara. Pessoal, se você não gosta de um jogador, vocês estão no direito, vocês podem falar, não sou fã dele e tal, mas tentar desmerecer uma pessoa a todo instante, a todo momento, tentar humilhar outras pessoas na internet porque elas gostam, porque elas são fãs, isso é loucura, cara. Para com isso, tem muita coisa melhor para você fazer. Vai ler um pouquinho, ler um livro, estudar, jogar, se divertir, praticar um esporte. Isso está te fazendo mal, beleza? Isso não é legal. E fica aí meu desabafo, basicamente é só isso. Se o Cristiano Ronaldo fosse brasileiro, ele seria mais valorizado? Eu não sei, porque eu acho que não é uma coisa cultural, eu acho que é uma questão do ego do ser humano, entendeu? Nós não sabemos valorizar os grandes. Aqui o Pelé, ele é tratado de maneira fria, eu juro pra vocês. E muita gente faz muita coisa importante fora do futebol, também é tratado com descaso, porque se o cara não resolveu o problema do mundo, se ele não salvou a humanidade, então para essas pessoas ele não serve pra nada, né? É basicamente isso, pessoal. É um dia triste pra mim hoje, porque eu sou muito fã do cara, obviamente vocês perceberam, e espero que quem fala coisas desse tipo coloque um pouquinho a mão na consciência e pense na história, tá? Não apenas um dia, apenas em 7 jogos, o maior artilheiro da história da Champions League, o maior artilheiro da seleção portuguesa, o jogador com mais gols na história, 5 taças de Champions, ganhou campeonato inglês, ganhou italiano, ganhou o campeonato espanhol, ganhou os 2 únicos títulos que a seleção de Portugal tem. E vamos aprender a valorizar mais os nossos jogadores, e vamos parar com esse ódio na internet que chega, né? Já deu, pessoal. Então é isso, falou. Se inscreve no canal aí quem gostou, vai me dar uma força, vai me ajudar bastante. Fui, tchau, até mais.